Muito bem, meu amigo, estamos aqui retornando para um fechamento dessa temática que é a teoria da imputação objetiva. Foi como eu falei nos blocos anteriores, basicamente o nosso recorte é concurso público e dentro desse universo do concurso público nós acabamos estudando apenas dois modelos de imputação objetiva. Não é que só existam esses dois, mas nós acabamos estudando efetivamente dois modelos. A imputação objetiva do professor Klaus Roxin, derivada lá da escola de Munique, calcada no funcionalismo teleológico, também chamado de racional funcional ou finalístico, em contraposição ao que a gente vai estudar agora, a teoria da imputação objetiva do comportamento do professor Guter Jacobs, da Escola de Bonn, calcado lá no seu funcionalismo sistêmico, também chamado de radical, tá certo? Nós já estudamos o funcionalismo sistêmico, pelo menos fizemos um recorte disso para concurso público. Vamos agora fazer esse ajuste fino, falando um pouquinho sobre a teoria da imputação objetiva do comportamento de Jacobs. Primeiro ponto, como eu falei para vocês, é que aqui o enfoque é na imputação objetiva do comportamento, em contraposição à tese do professor Klaus Roxin, no sentido de que eu teria uma imputação objetiva do resultado. Tirando, óbvio, os requisitos que são requisitos, pelo menos no aspecto inicial, numa leitura inicial, são requisitos distintos, nós temos aqui como fundamento central da tese da imputação objetiva de Jacobs a ideia de que todo comportamento humano ele é caracterizado em uma sociedade relativamente complexa por o depósito de um feixe de expectativas. Esse feixe de expectativas que a sociedade espera de determinado indivíduo é o que Jacobs vai chamar de papel social, ou, numa linguagem que você encontra em alguns livros, competência. Então, dirá Jacobs, o comportamento social do homem é vinculado sempre a papéis sociais, que, como nós estudamos lá no funcionalismo, é aquele feixe de expectativas que a sociedade deposita no indivíduo como um instrumento redutor de complexidade. Vimos que a sociedade é um ente complexo, é um organismo complexo, que para funcionar, para que a sociedade funcione, nós temos que usar redutores de complexidade. E um desses redutores nada mais é do que a expectativa, que se materializa aqui na tese de Jacobs, na ideia de papéis sociais, tá certo? Então terei, portanto, um enfoque na imputação objetiva do comportamento. Requisitos para a teoria da imputação objetiva de Jacobs. Nós temos aqui 4 requisitos trabalhados por Jacobs. A ideia de risco permitido, princípio da confiança, proibição do regresso, competência ou capacidade da vítima. O que eu quero trazer para você aqui, novamente, sempre chamando a tua atenção, meu objetivo aqui não é dar uma aula para que você saia dominando imputação objetiva. Isso você vai fazer na pós-graduação, isso você vai fazer no mestrado, no doutorado. Meu objetivo é que você enfrente questões objetivas, discursivas e orais em provas de concurso e passe. Esse é meu objetivo, tá? Então, as pegadinhas elas devem ser enfrentadas. O estudo é um estudo com um recorte para concurso público. Então, o ponto que você deve ficar atento aqui é que esses requisitos da teoria da imputação objetiva de Jacobs são requisitos excludentes, são requisitos que servem para excluir a imputação. Portanto, são requisitos que, acaso estejam presentes, irão excluir a imputação de forma alternativa. Basta a presença
de um risco permitido, ou basta a presença da ideia do princípio da confiança, ou basta a presença da proibição do regresso ou da competência ou capacidade da vítima para que ocorra a exclusão da imputação objetiva do comportamento de Jacobs. Esses requisitos são excludentes, são alternativos, diferentemente do que nós vimos em Roxin, que nós temos a princípio 3 requisitos, né? O incremento ou a criação de um risco não proibido, que esse risco se realize num resultado e que esse resultado esteja dentro da esfera de proteção da norma. São 3 requisitos cumulativos para que ocorra o que? A imputação objetiva do resultado. Eu estou batendo muito nisso porque na hora da prova objetiva o examinador vai misturar isso tudo. Ele vai colocar a imputação objetiva do comportamento, ele vai botar do resultado, ele vai botar que os requisitos de um estão no outro, que são requisitos cumulativos, são alternativos, que é para inclusão da imputação, que é para exclusão da imputação. Ele mistura isso tudo e, óbvio, gera ali num tema que já é confuso, uma confusão ainda maior. Tá certo? Muito bem, vamos dar um passeio, o tema é muito mais complexo, mas vamos dar um passeio por cada um desses requisitos, a começar pelo risco permitido. O que a ideia de risco permitido, como um dos critérios excludentes da imputação objetiva do comportamento, irá nos trazer? Ela diz respeito, como eu jogo aí na sua tela, à ideia dos papéis sociais, dos contatos sociais, né, que, embora sejam contatos relativamente perigosos, eles são contatos necessários para que a sociedade possa, né, se desenvolver normalmente no seu relacionamento. Então, viver em uma sociedade complexa já é um fato por si só arriscado, na medida em que nós temos contatos sociais interrelacionais que geram determinado risco. Porém, o risco ele é inerente à configuração de qualquer sociedade contemporânea, de qualquer sociedade complexa. Aqui nós temos, portanto, que a ideia da adequação social. A adequação social para Jacobs, ela atua dentro dessa hipótese de um risco permitido, na hipótese, na medida, em que a sociedade aceita pelos seus costumes, pelas suas práticas, que determinada conduta, embora arriscada, ela deve ser suportada, deve ser tolerada pela coletividade, tá certo? Então isso é a ideia de adequação social, aqui como um critério de exclusão normativa da própria tipicidade objetiva, tá certo? Temos, portanto, a ideia de adequação social vinculada ao requisito do risco permitido como hipótese de exclusão. Princípio da confiança. Princípio da confiança, ele vai atuar também como um critério excludente da imputação, principalmente nas hipóteses em que nós temos ali trabalhos conjuntos, atuações conjuntas sendo realizadas por diversos ou por 2 ou mais indivíduos, né? E aí dirá Jacobs. Tudo isso aqui que eu coloco na sua tela é retirado diretamente de Jacobs, se já caiu de alguma forma em prova. As pessoas que convivem, portanto, tem uma pluralidade. As pessoas que convivem numa mesma sociedade devem confiar uma nas outras. Elas devem confiar, acreditar, ter a expectativa de que cada uma cumpra o seu papel social. E aí as pessoas que atuam dentro da sua expectativa, elas não responderão por determinado comportamento criminoso. Como nós vivemos numa sociedade complexa, não é ônus meu ficar fiscalizando se o outro indivíduo cumpriu a sua expectativa. Se eu trabalho dentro do meu papel social, se eu atuo dentro do meu papel social, dentro do feixe de expectativas que a sociedade depositou para mim, eu não posso responder por determinado comportamento criminoso se um outro indivíduo violar aquela expectativa.
violar aquela expectativa. E aí diz Jacobs, não se imputarão objetivamente, né, os resultados produzidos por quem obrou, confiando que um outro se manterá dentro do limite do risco permitido ou do perigo permitido. Trago 2 exemplos que estão no livro de Jacobs e já caíram em prova. Muito comum esses exemplos serem colocados em prova. E aí, se o aluno não conhece, fica realmente difícil, às vezes, de você trabalhar. Confiamos dessa forma que veículos que também almejam atravessar um cruzamento perigoso o façam desde que o sinal esteja verde. Quando você está transitando nas rodovias, nas ruas, e você se deparar com um cruzamento, né, e se o sinal estiver aberto para você, você não para no sinal para verificar se o veículo que está vindo ali na outra via do cruzamento vai parar no sinal vermelho. Você confia que aquele indivíduo vai atuar dentro do seu feixe de expectativas, cumprindo o seu papel, que é parar quando o semáforo estiver vermelho. Então essa é a ideia do princípio da confiança. Essa é a ideia do princípio da confiança. Um outro exemplo aqui, num ato cirúrgico tido como um dos mais complexos, o médico confia que a pessoa encarregada de esterilizar o bisturi o faça. Caso a pessoa não esterilize e o paciente venha a morrer em decorrência de uma infecção contraída, o médico não pode responder. Por quê? Porque não era o papel do médico esterilizar o bisturi. Não era. Ele atuou dentro do feixe de expectativas que era fazer a cirurgia, confiando, acreditando que aquele indivíduo, que era o instrumentista, fizesse ali a esterilização devida, tá certo? Então aqui nós temos a ideia do princípio da confiança como uma hipótese para excluir a imputação objetiva do comportamento. Uma outra hipótese também que incidirá como excludente e trabalha nesse contexto de trabalhos conjuntos é a proibição do regresso. A proibição do regresso é bem interessante porque aqui Jacobs vai tentar resolver inúmeros pontos, de certa forma, que cairiam numa participação. Também com essa ideia de que se determinada pessoa atua dentro dos limites do seu papel social, mesmo que contribuindo de forma causal para o sucesso de infração de outra pessoa, ele não poderá responder. É o típico exemplo do que nós estudamos lá em Roxin, lá no professor Luiz Greco, ou melhor, a gente não estudou isso, me retificando, a gente vai estudar isso quando estudarmos com o curso de agente, que é a tese da cumplicidade das ações neutras. O que o professor Luiz Greco resolve como cumplicidade das ações neutras, Roxin tenta resolver, não são teses idênticas, não são soluções idênticas, ele tenta resolver aqui com a questão da proibição do regresso, como uma hipótese de limitação normativa à imputação objetiva. E aí nós temos vários exemplos. Exemplos que já caíram em prova. O autor que compra uma peça de pão para envenenar essa peça de pão e matar alguém, né, ele é autor de homicídio. Agora, esse padeiro que vende essa peça de pão, mesmo eventualmente sabedor dessa finalidade ilícita, esse padeiro ele seria um cúmplice, ele seria um partícipe por auxílio material, né, ou esse padeiro, como na tese de Jacobs, ele estaria atuando dentro do seu papel social, porque a sua atividade é vender pão, e aí ele está cumprindo a sua função de padeiro, é uma atividade ordinária, que poderia ser facilmente substituída por um indivíduo em qualquer outra padaria e comprar pão. Então o Jacobs vai entender que aquelas pessoas que atuam dentro do seu limite, do seu papel social, não poderá ter um comportamento criminoso imputado, mesmo que venham a saber, eventualmente, que estão colaborando para a prática de uma infração penal. Tá? O tema é controvertidíssimo, mas quando cai em prova, cai nessa linha e é assim que você tem que caminhar. Se você tiver numa prova discursiva oral, você vai falar, o tema é controvertido, mas Jacobs caminha nesse sentido. Por fim, nós temos aqui a ideia do quarto requisito, que é a
competência ou capacidade da vítima. Jacobs vai deixar ali na competência ou capacidade da vítima hipóteses residuais, né, que na realidade atribuiriam ali à vítima uma violação do seu papel, se colocando em uma situação de risco, não se podendo, portanto, responsabilizar, né, um outro indivíduo que não a própria vítima. Aqui a gente acaba agrupando, Jacobs acaba agrupando, duas categorias muito importantes no direito penal, que são as hipóteses de consentimento do ofendido, consentimento do ofendido, e o que Jacobs reúne como ações a próprio risco. Consentimento do ofendido já está mais do que conhecido na dogmática penal, e Jacobs entende que o consentimento exclui a imputação objetiva do comportamento, e aqui nas ações a próprio risco, Jacobs vai reunir o que de certa forma nós estudamos em Roxin como autocolocação e como heterocolocação em perigo. Jacobs reúne na categoria de ações a próprio risco. Então, aquele caso que a gente estudou lá nos blocos anteriores, chamado caso Memel, né, que era a hipótese do barco, dos turistas que convenciam lá o condutor do barco a fazer a travessia no rio Memel, mesmo estando chovendo, mesmo estando ali o mar e o próprio condutor desaconselhando, né? Haveria aqui em Jacobs a exclusão da imputação objetiva. Por quê? Porque eu tenho aqui o requisito competência ou capacidade da vítima na medida em que eu tenho uma ação a próprio risco da vítima, a própria vítima se autocoloca numa situação de risco de forma consciente, né, sendo ela responsável por aquele comportamento, o que excluiria, né, a conduta do condutor. Com isso, meu amigo, a gente fez o quê? A gente fecha esse grande pacote, que é funcionalismo penal e teoria da imputação objetiva. Realmente uma aula longa, uma aula pesada, uma aula que merece as leituras complementares que eu deixei para você lá na área do aluno, né? Merece também a resolução de questões para você ver como isso costuma cair em prova, mas é um tema aí que eu acredito que você tenha avançado, pelo menos no que se refere à prova, 90% a 95% das possibilidades de cair. Legal? No próximo bloco, na próxima aula, vamos seguir abordando um tema que, embora não seja um requisito do crime enquanto conceito analítico, ele está gravitando ali em torno da tipicidade. Vamos dar uma estudada na temática intercrimes. Vamos estudar intercrimes, tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior e crime impossível. Um abraço e até a próxima.